olá para você que acompanha o nosso podcast Mulher Pode, do PL Mulher, que começou justamente com esse objetivo: bater papo com as mulheres, conhecer a trajetória das mulheres do PL de direita que estão fazendo grandes transformações na política. E hoje nós vamos falar de um tema que está crescendo cada vez mais, que é a juventude do PL. Nós vamos conversar com uma mulher que tem 22 anos e já tem uma trajetória política, né, está estourando no estado de São Paulo, que é a Eduarda Campopiano, a Duda, porque para mim ela é a Duda, porque é uma menina que está ali na cidade ao lado da cidade minha, que é Praia Grande. Ela foi eleita a vereadora mais votada, a mulher mais votada da história da cidade. Tem 22 anos, como eu falei, 22. E eu quero conhecer, e você que nos acompanha vai conhecer a história da Duda. Duda estava contando aqui para mim que ela começou a se interessar pela política, a família já é também engajada, conhecida, nesse meio político, mas ela começou a se interessar quando tinha 16 anos. É isso, Duda? Como é que foi? Foi no colégio? Foi na participação nos conselhos da escola? Enfim, como é que houve esse despertar para você da política? Foi muito legal. Primeiramente, tudo bem, deputada? É uma alegria estar aqui, é uma alegria estar participando aqui do Mulher Pode. É importantíssimo a gente trazer todas essas vozes femininas e principalmente vozes femininas jovens que estão crescendo cada vez mais na direita. O meu interesse surgiu lá para 2018 mesmo, eu tinha 16 para 17 anos na época, com a eleição do Bolsonaro, né? Ali aquele final de ano, todo mundo falando sobre ele, eu via os meus pais em casa falando sobre ele, e eu via, por incrível que pareça, muitos professores com quem eu me dava bem, falando bem dele dentro da escola. Que bom! Pra variar um pouco, né? E comecei a me interessar. E aí o governo dele começou, a gente foi acompanhando o trabalho, comecei a gostar muito do trabalho dele. Em 2020 eu me mudei para Praia Grande, e lá em 2020 mesmo, eu estava com 18 para 19 anos, finalzinho de 2020, eu comecei a produzir conteúdo. Com relação a isso, eu comecei a estudar um pouco mais, comprei alguns livros, comecei a estudar o tema, estudar a política mesmo, e comecei com a intenção de compartilhar o meu estudo com as pessoas, de compartilhar as minhas opiniões para encontrar pessoas que pensassem como eu, para mostrar para essas pessoas que elas não estão sozinhas, que tem muita gente, que nós somos milhões pelo país que pensamos da mesma forma. E acabou que deu muito mais do que certo. Aí você começou a trazer as pessoas, a agregar as pessoas, começou também a conhecer políticos ligados à direita, né, que começaram a ver você despertar, falar, olha, é uma liderança importante que está fazendo um movimento. E eu lembro que você participava de encontros lá em 2018, também foi a minha primeira campanha, que eu fui eleita a primeira vez em 2019. Mas aí você começou a ter todo esse engajamento e houve o convite para você se candidatar a vereadora na Praia Grande. Como é que foi? Você chegou a pensar, não vou me candidatar, sou muito nova, ou na hora você já aceitou? Como surgiu isso? Pensei muito. Os convites começaram a chegar e eu realmente pensava justamente isso. Na época, quando o convite chegou, eu não tinha nem feito 21 ainda. Eu estava com 20 anos e eu pensava, gente, mas eu sou muito nova, o que eu sei? O que eu aqui, Harris Mortal, acabei de começar, o que eu sei? Só que aí pessoas em quem eu confiava começaram a dizer que sentiam que eu podia fazer um bom trabalho. Lá na nossa região a gente tem o Renato, que mora próximo da gente, a gente tem você, e na época o Eduardo também deu uma força muito grande. Todos eles incentivaram muito, falaram, pô, a gente precisa, você já é uma liderança e a gente precisa de gente nova, ocupando os espaços, que nem o professor Olavo de Carvalho dizia pra gente, a gente precisa ocupar espaços. Que espaço vazio não tem. Exatamente, não existe espaço vazio. Alguém vai ter que ocupar, que não seja um esquerdista, que seja a gente. Então eu pensei, pô, talvez essas pessoas que saibam tão mais do que eu estejam certas. Vou seguir o conselho deles, vou vir candidata e vamos ver o que dá. De qualquer forma é um ganha-ganha. Se a gente entrar, conseguimos. Se a gente não entrar, aprendemos muito.
Graças a Deus a campanha foi fenomenal, a gente fez um trabalho muito legal, principalmente com a internet. Essa que é a importância de programas como Mulher Pode, por exemplo, porque a internet alcança um público que a gente ainda está se adaptando para a gente conseguir entender o alcance político da internet, principalmente numa campanha eleitoral. Então eu digo que eu fui eleita graças às ferramentas das redes sociais. Eu fui eleita graças à internet, assim como diversos nomes da direita. Por isso que a gente, inclusive, bate tanto na tecla da liberdade de expressão, porque a gente sabe qual que é a intenção por trás das tentativas de censurar as redes sociais. É justamente barrar o crescimento da direita, que acontece nessas redes. É porque as redes sociais, para você que está acompanhando entender, ela democratizou a política. E o acesso à informação. E o acesso à informação. Eu sou jornalista, tenho 25 anos de profissão e na minha época o que saía na imprensa era a verdade. A gente entendia, não só a gente, seus pais, seus avós, era a verdade. Era um monopólio, Era um monopólio. E isso foi sendo modificado. Na política, os políticos, que fazem a política ruim, eles começaram a perceber isso e começaram a dominar os meios de comunicação e os acessos. Então, eles juntavam com o recurso grande para uma campanha e também a deter a informação, controlar a informação. Então, pessoas como eu, como você, nunca teriam chance na política se não fosse isso aqui. Eu lembro que na minha primeira campanha, em 2018, os políticos não acreditavam que eu ia vencer a eleição, porque eu não tinha concorrido a nada e já fui candidata a deputada federal. E estabeleci um novo jeito de fazer política. Foi meu filho, que tinha 16 anos, hoje ele tem 24 anos, que fez a minha comunicação, gravava meus vídeos. Então, a chance que a população tem hoje, de colocar pessoas realmente que queiram fazer a diferença, jovens na política, por conta das redes sociais. Então, é importante essa nossa luta, de não deixar jamais que essa liberdade de você ter acesso a conteúdos através das redes sociais seja cerceada. Exatamente. E os jovens têm um papel fundamental nisso, porque os jovens têm o conhecimento na rede, dominam a linguagem também das redes, pelo fato de estarem sempre estudando, estarem antenados com as novidades. E foi uma campanha assim que você fez. Você já era muito conhecida como uma liderança, e usou esse conhecimento também para fazer a sua campanha. Mas o que você percebe na leitura, Duda, da juventude hoje? Porque a gente ouve muito falar, o jovem é alienado na política. O jovem não quer saber de política, não sabe nem quem é o vereador da cidade, quem é o prefeito da cidade, o vice-prefeito, então nem se fala. Você percebe ainda muito desconhecimento da juventude? Ainda tem, mas é uma coisa que está mudando muito. Graças a Deus, a gente está vendo resultados cada vez mais satisfatórios. Lá em Praia Grande, a gente tem o Parlamento Jovem, por exemplo. E no Parlamento Jovem tem crianças de 12 a 17 anos. E várias me conhecem, várias acompanham o meu trabalho. E é uma coisa totalmente regional, municipal. No macro, no nacional, no estadual tem mais ainda. A gente vê isso acontecer não só com a política, mas com o conservadorismo no geral. A juventude conservadora tem se fortalecido. Basta você olhar, por exemplo, esse ano, 2025, a gente teve o Jubileu da Juventude em Roma. Mais de 1 milhão de jovens foram para Roma. O crescimento das igrejas evangélicas aqui no Brasil, milhões de jovens por ano voltando para as igrejas. Então, qualquer padre ou pastor minimamente decente, que entenda o que ele está fazendo e o papel que ele ocupa ali, vai tratar de afastar essa juventude de ideologias de esquerda, de feminismo, de ideologia de gênero, de tudo isso. Então, a gente tem esse crescimento da juventude conservadora, da juventude de direita, da juventude politizada para o lado certo, para o lado bom, acontecendo em todas as esferas. Eu tenho diversos amigos que se elegeram vereadores nas últimas eleições. Eu tenho amigos de 18 anos que viraram vereadores, sabe? Então, é extremamente satisfatório. A gente tem muitos deputados, muitos jovens. A gente tem o Nicolas, a gente tem o Carmelo Neto, a gente tem o André Fernandes, a gente tem diversos outros nomes gigantescos. A gente tem o Fernando Holliday, a gente tem o Lucas Pavanato, Tatiane Costa. A gente tem muita gente jovem abrindo um espaço novo, ocupando esse espaço e fazendo muita diferença, graças a Deus. Ai, que bom, A gente tem que avançar
realmente nisso. Agora, eu queria que você falasse para as mulheres que nos acompanham, que são assíduas aí do nosso podcast, qual é a diferença e por que se toca tanto nesse assunto, assim? Qual é a diferença de ser uma mulher na política de direita e ser uma mulher na política de esquerda, que a gente sempre ouviu, aquele estereótipo que muitas mulheres não gostam da política, é aquele estereótipo que a gente tem das mulheres da esquerda, Sim. muitas vezes, né? Qual é a diferença? Porque nós lutamos por uma maior participação das mulheres na política. Com certeza. Nós lutamos, nós queremos que haja uma parceria. Só que é diferente do jeito que a esquerda entende a mulher na política. Sim. Né? Explica pra gente, Duda. Você usou a palavra perfeita, Rosana. Você usou a palavra parceria. E essa que é a principal diferença entre uma mulher conservadora e uma mulher esquerdista. Posso ser polêmica? Pode. Vamos lá. A impressão que eu tenho, tanto dos debates que eu participei com feministas, com mulheres de extrema esquerda, quanto do que a gente vê da produção de conteúdo delas nas redes sociais, a mulher de esquerda parece que ela não gosta muito sequer de ser mulher. Elas não entendem que existe uma diferença clara, é visível, todo mundo enxerga. Existe uma diferença clara, nítida, inegável entre homens e mulheres. Um completa o outro. Exato. Um não tem que tentar ocupar o espaço do outro. Existem espaços, existem funções que são mais masculinas. E existem espaços e funções que são mais femininos. Por isso que a gente fala da mulher na política de outra forma, porque a mulher, ela traz uma visão de cuidado. A mulher conservadora traz uma visão de cuidado na política, uma visão de uma coisa mais humanizada. E de entender que a mulher tem o seu papel. E que o papel da mulher, ele anda ao lado do papel do homem. Ele não é para ocupar o espaço do homem, se tornar o homem, porque é isso que a mulher de esquerda quer. A mulher de esquerda, ela quer se tornar o homem, ela se politiza de um jeito e ela milita de um jeito que ela não quer cavar um espaço para ela. Ela quer ocupar um espaço que o homem já tem. Isso não funciona. Como se, para ser uma mulher política, precisasse ser do jeito que os homens Exatamente, agem. exatamente. E ao mesmo tempo em que elas querem ocupar o espaço do homem, quando elas entram nesse espaço, a gente vê isso acontecer, e eu imagino que você veja muito lá em Brasília. As deputadas de esquerda que, no momento em que alguém levanta um pouco a voz com ela, se vitimizam e não aceitam mais participar da discussão. Porque não vai ter tanta gente passando a mão na cabeça. Então, ao mesmo tempo em que elas querem entrar, elas querem ser tratadas com um privilégio que a mulher conservadora sabe que não cabe no espaço político. Que ali a gente tem que ter força, a gente tem que ter voz e tem que bater no peito. Porque ninguém tá lá pra ter dó da gente. Então a gente também não pode ter dó de ninguém. A gente tem que saber levantar a nossa voz e defender o que a gente acredita sem precisar ficar se vitimizando. Porque eu sou uma mulher, tadinha de mim, eu sofro tanto na política. Não sofremos. Estamos conquistando o nosso espaço, estamos fazendo isso muito bem. As mulheres conservadoras sabem lidar com a política em parceria com os homens que já estão lá. Isso mesmo. E o que eu percebo desde 2023, quando a Michele Bolsonaro assumiu o comando do PL Mulher Nacional, muitas mulheres passaram a se identificar com esta política. Sim. Porque a Michele é leve. Eu me lembro do primeiro discurso que ela fez lá em Brasília, quando assumiu esse desafio de estar à frente do PL para incentivar a participação das mulheres na política. E ela, nesse discurso, ela falou: Eu quero continuar sendo uma mulher que faz comida, porque ela gosta de fazer Exatamente. Receitas, uma mulher que cuida da casa. Enfim, você não precisa se moldar, né, a esse jeito que as pessoas conhecem, né, de ser uma mulher na política. Você pode entrar para a política sendo do jeito que você é. Sim. Né? Eu sou uma mulher que eu sou discreta. E às vezes eu não parto para um embate, mas eu tenho a minha postura. Sim. Não sou de xingar, mas eu tenho minha postura. Mas não é a postura que eu sempre tive na vida, como jornalista, e que eu levei para a política. E a Michele, ela consegue mostrar isso. Muitas mulheres passaram a se interessar por política por conta da imagem, da inspiração dela. O que eu acho, deputada, é que a Michele, ela trouxe a política feminina. Exato. A gente tinha até então, e é justamente o que afastava as mulheres da política, Sim. uma política feminista.
A Michelle trouxe uma política feminina. Como você bem disse, a mulher, da mesma forma que ela cuida da casa, que ela cuida do marido, que ela cuida dos filhos, ela pode querer cuidar do povo. Isso Ela mesmo. não precisa entrar lá para ser uma revoltada, que quer mudar radicalmente a sociedade, que quer revolucionar. Ela quer pode toda hora o embate, toda né? hora uma briga, um embate. Ela pode entrar para cuidar. E fazer, por exemplo, o trabalho que a Michelle fez como primeira-dama, que foi um trabalho feminino, foi um trabalho de cuidado, como uma política em diversas outras áreas, como uma vereadora, uma deputada estadual, uma deputada federal. Então a gente tira de campo a política feminista revoltada e a gente traz uma política feminina para realmente cuidar das pessoas que colocaram essas mulheres lá. É totalmente diferente. E a Michelle tem que levar o crédito por isso. Isso mesmo. Ela traz essa leveza e, ao mesmo tempo, ela é uma mulher firme, determinada. E o trabalho que ela está fazendo está trazendo muitas mulheres para a política. Exatamente. Ela trouxe equilíbrio. Exato. Parceria, né? Exatamente. Eu também não quero competir com o meu marido lá, né? Assim como ela não competiu com o Jair pelo espaço dele. Exato. Isso é maravilhoso, porque eu também entendo a política desse jeito. E defendo que as mulheres têm que participar mais. Sim. Porque hoje a nossa representação ainda é muito pequena. Exatamente. Nós temos que lutar para que mais mulheres estejam na política, assim como mais jovens também estejam na política, porque só se muda a sociedade dessa forma, né? Conscientizando, fazendo com que as pessoas ocupem esses espaços, porque, como você falou, não tem espaço vazio. Ele vai ser ocupado. Se a gente não ocupar, outras pessoas que nós não concordamos com os valores vão ocupar esses espaços. Agora, vamos mostrar agora a realidade da Praia Grande. Como tem sido para você ser uma vereadora na Praia Grande e lutar e entender, porque a primeira pessoa que alguém vai procurar, né, um caso de uma calçada ruim, um problema de saúde, é o vereador. Exatamente. Como tem sido exercer este papel enquanto jovem, enquanto mulher, enquanto uma liderança forte e uma voz forte na cidade? Eu acho que, para mim, a vereança ela foi uma porta de entrada para a política de fato, porque até então eu estava numa militância de internet, né? A vereança foi a melhor porta de entrada para a política real para mim, porque na vereança você tem contato com as pessoas. De verdade, as pessoas estão ali, a pessoa é seu vizinho, a pessoa mora na mesma rua da Câmara Municipal, as pessoas sabem onde te encontrar. As pessoas só aparecem na Câmara, batem lá, no meu gabinete é o 20, então as pessoas batem lá na porta do gabinete 20, a vereadora tá aí, preciso de ajuda. E as pessoas, elas realmente depositam na gente essa confiança de que a gente vai sanar questões que, às vezes, a gente acaba não vendo quando a gente não tá lá dentro. Aí, quando a gente entra, a gente percebe que existem tantos problemas e que tudo merece uma visão tão atenciosa, sabe? É uma demora para marcar um exame, ou às vezes até, poxa, um cachorro que esteja no meio da rua, todas essas coisas que a gente nem imagina que façam tanta diferença na vida de uma pessoa. Uma rampa de acesso para um cadeirante que está faltando, por exemplo. São pequenas ações que a gente toma que na prática parecem pequenas, mas para a vida das pessoas que recebem essa ajuda faz toda a diferença e às vezes salva a vida dessas pessoas, sabe? Graças a Deus a gente tem uma relação muito boa com a Secretaria de Saúde, a gente consegue ajudar muitas pessoas que chegam com essas demandas pra gente. Então, a gente sente que a gente realmente consegue fazer diferença ali. Então, foi a melhor oportunidade que eu tive para entender como a política real funciona. Foi fenomenal. E eu gosto de pensar que a gente está fazendo um bom trabalho. A gente já tem 2 projetos de lei aprovados. Um deles, do qual eu me orgulho muito, a gente proibiu a contratação para qualquer contratação, indicação, nomeação para qualquer tipo de cargo público para pessoas que tenham sido condenadas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Olha. Então, é um projeto de lei importantíssimo. Eu me orgulho muito desse projeto e a gente realmente consegue ver a diferença sendo feita no dia a dia. Não são só coisas tão macro como a gente está acostumada, mas é uma política, uma diferença sendo feita no dia a dia da vida das pessoas. Mudou totalmente a minha visão. E você tem contato com os jovens da Praia Grande e o que você sente deles, assim, que você falou, né, que está mudando? Os jovens estão participando mais da política, mas a gente ainda sabe,
né, que essa participação é pequena. Sim. Né, porque eles parecem meio alheios a tudo que está acontecendo no Brasil. Eu já dei palestras em universidades e vi o quanto ainda carecem de informação política, né, do nosso momento. E o que você tem feito ali para agregar a juventude da cidade ou das cidades da região, né, porque você é uma liderança regional. Sim. Né, nesse sentido? A gente abraça. Quem aparece, a gente deixa o gabinete aberto, então, vez ou outra, aparecem alguns jovens no gabinete, pessoas que só querem conversar justamente para entender. Eles têm dúvidas, por exemplo, eu recebo muita gente falando que eu tenho 15 anos e eu quero começar a fazer diferença, o que eu faço, por onde eu começo, você começou cedo, como que eu faço para começar também? Eu quero eventualmente participar da política da minha cidade quando eu for maior de idade, qual que é o melhor passo para eu tomar agora? Ou, por exemplo, eu estou na escola e tenho muito coleguinha de esquerda, ou eu tenho um professor militante, como que eu reajo a esse professor? Então, a gente abraça esse jovem, a gente dá esse espaço para ele, a gente escuta a história, a gente averigua qual que vai ser o melhor conselho que a gente pode dar na hora para a gente, de forma prudente, a gente conseguir direcionar esse jovem, porque é isso que você falou. O jovem, ele está inserido numa escola, numa universidade, onde falta muita informação correta, mas sobra muita militância, principalmente, infelizmente, por parte dos professores. Então, a gente tem que ser muito prudente para não jogar esse jovem numa fogueira e fazer com que ele acabe se virando contra todo mundo que está perto dele, porque, socialmente falando, é complicado você ser um jovem totalmente excluído. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ensinar para esse jovem que ele tem que conseguir ter a coragem de bater no peito para falar, isso tá errado. E explicar o porquê que isso tá errado, certo? Para mim, eu gostava muito do projeto, por exemplo, da Escola Sem Partido, porque eu acho que é bom que a escola seja para você aprender o português e a matemática. Porém, a esquerda fez o trabalho de politizar a sala de aula. E como a gente já falou, não existe espaço vazio. A partir do momento em que já tá politizado, se a gente fica quieto, a gente perde. Então, a gente precisa ensinar esse jovem a se posicionar de forma prudente no ambiente da escola ou da faculdade. Porque é um ambiente que ele vai frequentar todo dia. E ele vai se sentir discriminado muitas vezes. Né? Eu já tenho depoimentos, conversei uma vez com um jovem que ele desistiu da faculdade por conta desse assédio. Sim. Ele era evangélico, filho de militares e de direita. E ele não conseguia... um combo. Ele era, assim, desprezado ali na faculdade. Acontece. Ele desistiu. Depois de um tempo, ele se matriculou numa outra universidade. A gente viu o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, né? O Charlie Kirk, o rapaz que foi assassinado, estava numa universidade. Exato. Entendeu? Então, é um ambiente hostil. Então, a gente precisa conseguir guiar esse jovem da forma mais prudente possível, para que ele consiga se posicionar de forma segura, porém de forma firme, para a gente conseguir equilibrar a situação. Porque a gente tem que ocupar o espaço, mostrar que a gente não vai ficar calado, só que a gente também não vai partir para violência como vocês fazem. Essa é a principal diferença. E como fazer isso nesse momento atual do nosso país? Está bem difícil. Muito difícil, está sendo um desafio. É um desafio porque simplesmente... Para algumas pessoas, né, pensar diferente significa ser inimigo. Exatamente. Exatamente. É muito perigoso. E é uma bolha que as pessoas estão vivendo e elas não querem dialogar. No parlamento está bem difícil também, nacional, por conta dos monólogos que as pessoas vão lá e elas não querem dialogar para chegar num acordo. Cada um fala para a sua bolha. Você prevê que isso vai... se modificar no Brasil nos próximos anos? A gente tem eleição no ano que vem, ou você acredita que caminha cada vez mais para esse jeito de viver ou não? O que você enxerga para o futuro? Por enquanto, considerando a situação que a gente está e com todos os absurdos que a gente vê que estão acontecendo no Brasil, seja lá em cima, em Brasília, seja dentro das universidades, toda essa hostilidade, etc., eu acho que neste momento a polarização tende a se intensificar um pouco. Eu acho. Tanto para o bem quanto para o mal. Para o bem que eu digo é as pessoas perderem o medo de defender o que elas acreditam e aprenderem a se posicionar de fato. Mas para o mal porque as pessoas acabam vendo o opositor como um inimigo. Realmente. Então, a gente tem que sempre se ater aos nossos princípios, no fim das contas. Porque, veja, quando acontece alguma calamidade que revolta um militante de extrema esquerda,
eles saem tacando fogo nas coisas, quebrando loja, entrando em conflito com a polícia. Quando acontece alguma calamidade que atinja a direita, como foi o que aconteceu nos Estados Unidos, as pessoas se reúnem em rodas de oração, sabe? As pessoas organizam eventos, elas fazem grupos de estudo. Então, são formas de reagir muito diferentes. Eu espero que a gente consiga encontrar um equilíbrio no meio disso, porque a gente não pode se calar só para manter a paz, porque paz sem voz é medo, né? Então, a gente precisa aprender uma forma da gente se posicionar de forma firme, mas sem cair na agressão e na covardia que a gente vê desses extremos militantes que estão contra a gente. E o que você pode falar para os jovens de direita que estão ouvindo, acompanhando aí esse momento político tão difícil que a gente está enfrentando? Qual é o caminho para eles participarem mais da política, na sua opinião? Como ele deve fazer? Porque no PL Mulher, por exemplo, nós temos um trabalho que tem dado muito certo, que são essas reuniões de pequenos grupos de mulheres que a gente chama Programa Alicerça Brasil, onde as mulheres se reúnem para falar de política e chama a vizinha, chama a amiga. É um caminho também para a juventude se agregar? Que conselhos você pode dar para pessoas que estão 15, 16, 17 anos e querem falar de política entre elas de uma forma fácil, uma linguagem dos jovens, para que eles se interessem mais? A minha recomendação sempre é estudar muito, por causa daquilo que a gente estava falando logo no comecinho. Essa ferramenta aqui trouxe a democratização do acesso à informação. Então, um jovem que estudou o que ele defende, ele sabe, inclusive, identificar quem concorda com ele de forma mais fácil, de forma mais prática. Porque são nas pequenas coisas, são nas pequenas opiniões que parecem irrelevantes, mas que dizem muito sobre as pessoas, que você identifica quem está do seu lado. E a gente precisa se reunir, a gente precisa criar esses núcleos mesmo, seja dentro da escola, seja na faculdade, seja na igreja. As igrejas costumam ter grupos de jovens. Então, a gente precisa fazer isso. Eu tenho amigos que fazem eventos e palestras dentro das igrejas para reunir esses jovens. Então, eu acho que estudar usando dessa ferramenta aqui que a gente tem hoje, a gente tem diversos meios de informação, tem Revista Oeste, tem Gazeta do Povo, tem a Brasil Paralelo, tem as próprias plataformas do PL que também ensinam muito pra gente. Se esse jovem consumir essa informação, estudar mesmo e fazer como eu comecei a fazer quando eu tinha 16 anos, invista o seu dinheiro e o seu tempo em livros, sabe? Você vai começar a achar jovens que pensam como você vai começar a achar mulheres que pensam como você, e os núcleos acabam se formando de forma extremamente natural, como foi o meu. Quando eu comecei, eu estava sozinha, eu não tinha ninguém ao meu lado, da minha idade, que pensasse como eu. E a partir do momento em que eu comecei a me inserir nesses grupos de estudo de WhatsApp mesmo, onde as pessoas às vezes mandam PDFs de livros, matérias, etc., você vai conhecendo as pessoas, e hoje em dia eu tenho muitos amigos, e todos estão na mesma página que eu. Então, eu acho que a partir do momento em que o jovem se dedicar, a mulher se dedicar para estudar o que é realmente certo, o que a gente realmente defende, os núcleos se formam de uma forma muito natural, muito espontânea, e é muito gostoso. Que sonhos você tem para o seu futuro político? Eu, sinceramente, o meu sonho é poder continuar servindo da forma mais eficiente possível. A vida leva a gente para caminhos que a gente não espera, né? Então a gente vê para onde que as coisas vão caminhar agora, a gente conversa com muitas pessoas, a gente recebe muitas mensagens de pessoas que têm expectativas para que a gente tome passos maiores, para que a gente vá para outros lugares. Então tudo isso está sendo estudado, porque o nosso sonho é continuar mostrando para as pessoas que elas não estão sozinhas. Que existe uma legião de milhões e milhões de brasileiros, de mulheres, de jovens que pensam como a gente. Porque quando a gente cai num ambiente hostil, a gente realmente se questiona um pouco. A gente questiona, será que eu tô certo? Será que compensa continuar onde eu tô? Só que a gente tendo Deus na cabeça e no coração e sabendo que a gente tá do lado certo da história, a gente convence as pessoas de que não, elas não estão sozinhas e que sim, vale a pena continuar defendendo o que é certo. Mesmo que você se sinta um pouco solitário, a verdade ela não é negociável. O que é certo não pode ser negociado de forma alguma. Então, o meu sonho é inspirar mais mulheres e mais jovens a se manterem firmes e terem coragem, não terem medo de defender o que eles acreditam, de defender a verdade e o que é certo.
Eu costumo falar sempre isso, né? Uma mentira repetida 1000 vezes continua sendo uma mentira. E a gente não pode nunca, né, perder essa força interior de mostrar e tá sempre divulgando. Nas minhas páginas eu faço isso. Ontem participei aí de uma votação muito importante e fundamental. Foi justamente o que nós fizemos depois da vitória da urgência da anistia. Enquanto o outro lado gritava, esbravejava, nós rezamos o Pai Nosso. Então foi muito bonito, foi bem significativo aquele momento que nós passamos. Então nós não podemos perder nunca, né, essa nossa essência de saber, porque eu também me questiono. Quando eu entrei para a política e nesse ambiente hostil que é realmente, a gente fala, será que vale a pena, né? Parece que são muitas as frustrações ao longo do caminho, mas aos poucos você vai sedimentando o seu caminhar e aí vai aprendendo a comemorar as vitórias que tem. Quais são... o que você pode falar para os jovens de que você já conquistou? Você falou 2 projetos de lei importantes. Sim. Que, né, servem agora para a tua bagagem. E o que você pode dizer assim, olha, isso eu vibrei muito porque eu consegui conquistar com o meu trabalho político, e também algo que você faria diferente hoje, né, do que você enfrentou nesse começo aí de trabalho como vereadora? Eu acho que o que eu mais vibro, e isso acontece com frequência, eu acho isso fenomenal. O que eu mais vibro é quando eu recebo mensagem, às vezes aparecem alguns perfis de alguns jovens que estão começando a produzir conteúdo, que estão começando a fazer vídeos, defendendo os mesmos valores que eu defendo, que você defende, que todo mundo do PL defende. E às vezes essas pessoas me mandam mensagem e falam, você me inspirou. Eu acompanho você desde o comecinho. Eu tinha cabelo colorido, né? Até um tempo atrás. Então eu lembro. Rosa, né? Muita gente fala pra mim. Foi rosa, foi azul, foi vermelho, foi roxo. Muita gente fala pra mim, eu te acompanho desde que você tinha cabelo colorido. Você me inspirou muito. E eu decidi começar. E aí eu vejo que essas pessoas estão realmente dando certo. Estão conseguindo criar uma rede de outros jovens muito grandes e vira um dominó. E eu acho que é com isso que eu mais vibro. É receber essas mensagens e ver que eu realmente consegui fazer e tenho conseguido, e se Deus quiser vou continuar conseguindo fazer aquilo que eu te falei. Inspirar pessoas a não se calarem, a defender os nossos valores. Com certeza. E eu acho que se tem uma coisa que eu me arrependo de ter feito, foi muitas vezes quando eu estava começando eu tive medo. Eu deixei de falar muitas coisas que eu acreditava, eu deixei de defender muitas vezes algo que era certo, porque eu pensei, eu acho que isso aqui é um pouco demais. Eu acho que se eu falar isso daqui vai me dar muita dor de cabeça. Só que os nossos valores não são negociáveis. Então tem muita coisa que eu deixei de falar antes e que eu faço questão de falar hoje, para compensar o tempo que eu perdi tendo medo quando eu comecei. E é normal ter medo quando a gente começa, mas a gente precisa sempre trabalhar para vencer esse medo, porque os nossos valores não são negociáveis. Olha que bacana. Quero te agradecer, Eduarda Campopiano, vereadora na cidade de Praia Grande, uma liderança despontando na política, uma mulher jovem, cheia de entusiasmo. Uhum. Quando eu olho para você, eu também falo, eu acredito na juventude, né? Porque nós estamos abrindo caminhos para as próximas gerações que virão. E aí eu acredito, eu falo, puxa, olha só como a gente consegue sim, né? Tem a Duda, tem a Tatiane, tem tantas outras mulheres jovens que estão trilhando esse caminho bonito na política. Então, faz com que a gente seja mais otimista, porque às vezes as frustrações também são muitas. São. E fazem a gente falar, será que vale a pena? Quantas vezes cheguei em casa depois de uma votação que nós perdemos, ou que... puxando o tapete e falando, será que vale a pena eu ter deixado lá o jornalismo? Mas vale porque vale a pena. A gente vai mostrando para as pessoas os nossos valores e que eles não são negociáveis realmente. Queria que você deixasse o seu site, a sua página no Instagram, para as pessoas que quiserem te acompanhar, né, o seu contato, para que mais e mais jovens, para que mais e mais mulheres entrem para a política para fazer a diferença e transformar o Brasil,
O Brasil está doente. Sim. E para curar esse nosso país, a gente precisa de mais Dudas, né, na política. Muito obrigada. Vocês me encontram principalmente no meu Instagram, é a minha principal rede, Eduarda_Campopiano. Também estou no TikTok, acabei de criar uma conta, porque eu perdi umas 3 lá. Criei outra, também Eduarda Campopiano. Tem um Twitter, X, né? Agora é X. É o X. Duda Campopiano. E vou voltar, tá parada há muito tempo, meu canal no YouTube, mas eu vou voltar também, Eduarda Campopiano, em todas as redes sociais. E daqui a pouco o nosso canal no YouTube volta, a gente tá com umas ideias muito legais. Vocês me encontram nessas redes sociais, sempre o mesmo nome. No meu Instagram também tem as informações de contato para o meu gabinete. Tem o e-mail e o telefone. Então, se você for de Praia Grande ou região, você também consegue entrar em contato com o nosso gabinete para enviar suas demandas por lá. Ai, obrigada. Um beijo para você. Um beijo, muito obrigada pelo convite. Está sempre aberto aqui o nosso podcast Mulher Pode, para ouvir essas histórias, como a Duda contou, da trajetória dela, para ouvir experiências de mulheres que têm mandato, ou até que não têm mandato. Se você quer participar do nosso podcast Mulher Pode, manda nos comentários também, deixa um contato para que a gente traga você aqui para contar a sua experiência, porque esse é o objetivo do nosso podcast, um bate-papo descontraído, para você conhecer histórias de mulheres que estão transformando a política de verdade. Até o próximo episódio.